Olá, jovens, sejam bem-vindos a essas aulas de Química. Eu vou começar corrigindo o exercício da aula anterior. Então, a aula anterior foi sobre pilhas, aqui eu fiz o desenho, claro, não é a minha especialidade de desenho. Então, aqui está o sentido do movimento dos elétrons. No exercício que eu passei, vocês sabem que aqui tem uma lâmpada. Então, isso aqui quer dizer ponte salina. A ponte salina, ela é usada para ligar dois vasilhames, como estão aqui. E a função dela é fazer com que haja passagem de um vasilhame para o outro, dos íons. Tá? Aqui, observa que são placas sólidas. Aqui é o zinco, material que é usado para fazer calhas. Aqui é o cobre, material usado na fiação elétrica. Então é a parte sólida. E as duas placas são ligadas por fio elétrico. E os elétrons eles movimentam através desse fio elétrico, fazendo com que haja a corrente elétrica, fazendo com que haja a transformação de energia química em energia elétrica. Então essa pode ser uma definição simples de pilha. É uma reação espontânea que transforma energia química em energia elétrica. Então, aí vem as perguntas. De acordo com o desenho da pilha, determine. Olha, letra A, o ânodo. Observa que os elétrons eles podem tanto sair do lado esquerdo quanto do lado direito. No exemplo anterior, eles saíam do lado esquerdo, aqui eles saem do lado direito. E de onde saem os elétrons é padrão. Sempre é o polo negativo, sempre é o elemento que sofre oxidação, sempre é onde fica o ânodo. Então essas três palavras não se separam. E de onde chegam os elétrons, sempre é o polo positivo, sempre é o cátodo, sempre é o elemento que sofre redução. Então, essas três palavras também não se separam. Tá? Vamos lá então. Letra A, o ânodo. Então, é de onde saem os elétrons, que é o zinco. Letra B, o cátodo. De onde chegam os elétrons, que é o cobre. C, o polo positivo, é o cobre. Letra D, o polo negativo, é de onde saem os elétrons, que é o zinco. E, o elemento que sofre oxidação, é de onde saem os elétrons, que é o zinco. F, o elemento que sofre redução, é onde chegam os elétrons, que é o cobre. G, o elemento que reduz a massa. O que reduz a massa é sempre de onde saem os elétrons. Por quê? Porque de onde saem os elétrons ocorre o quê? A oxidação. E como eu expliquei na aula anterior, o que é a oxidação? Por exemplo, a oxidação no ferro é a ferrugem no ferro. E essa ferrugem tem o objetivo de corroer esse ferro, e essa corrosão faz com que haja a redução de massa, diminuição de peso. Então isso ocorre sempre de onde saem os elétrons. Então, que é o zinco. H, o elemento que aumenta a massa. Então eles saem daqui, essa plaquinha fica mais fininha e se depositam aqui. Então aqui aumenta a massa, que é o cobre. Letra I, a equação de semi-reação de oxidação. Então aqui é uma parte mais complexa. Toda a equação de oxidação, obviamente, ocorre com um elemento que sofre oxidação, que é o polo negativo, de onde saem os elétrons. Aí, isso é padrão. Sempre você coloca ele metálico, sólido. Às vezes vem um zerinho em cima, é a mesma coisa, indicando que é metálico. Às vezes eles põem até aqui o estado físico sólido, mas geralmente vem assim, sem nada, ou elevado a zerinho. Então você coloca esse elemento sólido, placa, imediatamente põe a seta, põe ele em solução, porque aqui nessa parte de baixo aqui é parte líquida, solução.
Então, em solução, é quando ele está elevado ao expoente. Aí você põe ele elevado ao expoente, mais a quantidade de elétrons. Sempre elétron menos, né? E esse expoente aqui, ele vai sempre ser coeficiente dos elétrons. E lembrando que elétron é feito com esse E, não pode ser esse e nem esse, tá bom? Agora, a letra J pede a equação de semi-reação de redução, ou simplesmente equação de redução. Obviamente aí é o elemento que sofre redução. Aí você começa, tá vendo? Segue essa ordem aqui, ó. Você começa com ele elevado ao expoente, que é em solução. Toda vez ao lado do que está elevado ao expoente, fica a quantidade de elétrons. Mais 2 elétrons menos. Observa que esse 2 é grande, é do tamanho do E, ele é coeficiente, ele não é expoente e nem índice, tá bom? Põe a seta e põe o elemento metálico, sólido. Então, ficou assim. Letra K. A equação global é a parte mais complexa. A equação global, você tem que copiar as duas equações. Copiar igualzinho eu fiz aqui, ó. E o nosso objetivo aqui é um sistema de equações. E nesse sistema de equações, o nosso objetivo é sempre cortar a quantidade de elétrons. Porém, para que isso ocorra, é necessário que os coeficientes deles sejam iguais, que é o nosso caso. E sempre um vai estar à direita da seta e o outro vai estar à esquerda da seta. Cortou os elétrons? Copia na ordem que está, olha. Põe a seta. E sempre na equação global, que é essa aqui, começa e termina com elemento em placa, sólido. No meio, entre a seta, sempre vai ficar em solução, elevado aos expoentes. M, ou L, a indicação da pilha. A indicação da pilha, como eu fiz o desenho aqui, ó, é só você fazer um U seguindo de onde saem os elétrons e seguir esta ordem, ó. Isso, 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 isso. Lembrando que de um elemento, de uma placa para outra, de um elemento para outro, a gente coloca duas barras. Essas duas barras quer dizer ponte salina. Ou, se for um vasilhame só, quer dizer parede porosa. Então aqui, ó, serve para transportar os íons, parede porosa. Parede porosa, né? Tem a mesma função da ponte salina. A diferença é que lá é um vasilhame só, aqui são dois. Letra M. O sentido de movimento dos elétrons. Como eu coloquei antes, é bom você definir certinho que os elétrons movimentam-se através do fio elétrico, saindo da placa de zinco, né, porque é daqui que eles saem, indo para a placa de cobre. Então esse exercício fechou, é isso aí, garotos e garotas. Agora eu vou passar um outro exemplo. Para nós ganharmos tempo, vão ser as mesmas perguntas desse exercício aí, tá bom? Vão ser as mesmas.
Olha, então, para ganharmos tempo, vão ser as mesmas perguntas desse exercício que eu acabei de corrigir. Então, na letra A, pede para determinar o ânodo. Então, observa que os elétrons agora saem do lado esquerdo e vão para a direita. Então, sempre de onde sai é o polo negativo, é o ânodo, é o elemento que sofre oxidação, é o que reduz a massa. Sempre de onde chega é o polo positivo, é o elemento, é o cátodo, é o elemento que sofre redução, é o polo positivo, né, como eu já escrevi, é o que aumenta a massa. Então, estas palavras sempre juntas, nunca se separam. O mesmo ocorre aqui, ó. Estas palavras sempre juntas, nunca se separam. Então, agora ficou bem esquematizado, é só realmente responder escrevendo. Letra A, o ânodo é o alumínio. B, o cátodo é o ferro. C, o polo positivo é o ferro. D, o polo negativo, o alumínio. Letra E, o elemento que sofre oxidação é o alumínio. F, o elemento que sofre redução é o ferro. G, o elemento que reduz a massa, de onde saem os elétrons, como eu escrevi aqui, ó, é o alumínio. H, o elemento que aumenta a massa, é o ferro. I, a equação de semi-reação de oxidação. Vou fazer ela aqui, ó. Então, a equação de oxidação é o alumínio que oxida. Então, como que faz? Põe o alumínio metálico. Depois você põe ele elevado ao expoente. Depois, a quantidade de elétrons. 3 elétrons menos. Certo? Sempre assim. Depois, J. A equação de semi-reação de redução. Então, o que reduz é o ferro. Olha, seguindo esta ordem aqui, ó. Tanto para as equações, quanto para a indicação da pilha. Então, vai ser o quê? Ferro 2 mais 2 elétrons menos, que esse expoente passa a ser coeficiente dos elétrons, e depois ferro metálico, ferro sólido. K, a equação global. Então, copia as duas equações. Olha, acontece que, nesse caso, eu não posso cortar os elétrons direto. Por quê? Porque os coeficientes deles são diferentes. E para eu poder cortar, é necessário que os coeficientes sejam iguais. Então, qual é o caminho? Na de cima, você multiplica pelo coeficiente da equação de baixo. E na de baixo, você multiplica pelo coeficiente da equação de cima. E aí, nós vamos fazer a distributiva. Esse número vai multiplicar
tudo. Mesmo ocorre com esse. Então vai ficar 2 alumínio, 2 alumínio 3 mais 6 elétrons menos. Então, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Agora, mesmo processo, multiplicando por 3. 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 1, 3. Agora, vocês observam que é possível eu cortar a quantia de elétrons, porque agora eles ficaram iguais. E é só copiar na ordem que sobrou. 2 alumínio, mais 3 ferro, 2 mais 2 alumínio, 3 mais 3 ferro. Então essa é a equação global. Tudo bem? Letra L, a indicação da pilha. É só nós seguirmos a ordem que aqui está, ó. Esse. Então vai ficar alumínio barra alumínio 3 barra ferro 2 barra ferro. Sempre assim, ó. Esse. Tá bom? Aqui tem um mais. E letra N, última, o sentido de movimento dos elétrons. Fazendo aqui, ó. Os elétrons movimentam-se através do fio saindo Então é isso aí. Acabou esse exercício. Para terminar a aula, uma mensagem: amor e fraternidade. Feliz é aquele que pode, sem ressentimento, abraçar o outro. Feliz é aquele que faz pelo semelhante o que gostaria que ele fizesse. Feliz é aquele que sabe ouvir e fala o estritamente necessário e fala estritamente o necessário. Feliz é aquele que, apesar de receber o não, continua dizendo sim à vida. Feliz é aquele que sabe estar sempre em ocasiões necessárias. Feliz é aquele que sabe discernir o bem do mal. Feliz é aquele que, não sendo compreendido, continua compreendendo. Feliz é aquele que sabe perdoar ao seu semelhante. Feliz é aquele que, mesmo doando muito de si, nunca deixa de fazê-lo. Feliz é aquele que compreende as fraquezas humanas. Feliz é aquele que, apesar do sofrimento, reconhece e vivencia entre tantas outras as palavras amor e fraternidade. Então, é perdoando que se é perdoado. Então todos conhecem esta oração de São Francisco. E é isso que nós devemos fazer, sempre perdoar. Porque quando nós ofendemos alguém, principalmente alguém que a gente ama, o que com certeza depois que a gente cai na real e que reconhece o erro, o que a gente mais quer é que esta pessoa nos perdoe. Então, você também tem que fazer isso. Perdoar para ser perdoado. Meninos, por hoje é só. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, obrigado.